Oi, pessoal. Eu vou apresentar um projeto que utiliza o Mosquito. O Mosquito ele é um broker que implementa o protocolo MQTT. Esse protocolo ele é conhecido por ser um protocolo bem leve e muito eficiente na comunicação dos sistemas de automação industrial, predial ou até residencial, e também em sistemas que implementam a internet das coisas. Muito provavelmente, se vocês já foram num estacionamento que faz a entrada ou saída pela leitura de placas ou leitura de tickets, eles muito provavelmente utilizam o Mosquito para fazer a comunicação ali dos eventos, justamente pelo Mosquito ser muito eficiente nessa comunicação de máquina com máquina e nesses sistemas que não necessitam de uma comunicação mais avançada, né? Até comunicações web, né? Aplicações web que fazem a implementação do Rabbit, ele se diferencia justamente por ser mais leve e fazer essa comunicação dispositivo com dispositivo. Falando um pouco sobre o Mosquito, ele ele funciona como um intermediário que recebe as mensagens de quem publica e entrega para quem está escrito no que ele chama de no conceito que ele tem de tópicos. Então, abstraindo um pouco da palavra, os tópicos eles são um espaço em que ocorrem as mensagens, né? Que ocorrem mensagens, ocorre comunicação. Então, basicamente, o que ele faz é ter uma aplicação e ter um cliente escrito nesse tópico. Aqui pra gente o tópico ele é o estacionamento vagas. Então a aplicação faz a publicação dos eventos e o cliente que é o nosso monitor, ele está assinado nesse tópico e ele vai receber elas ali e vai mostrar em tempo real. Então basicamente ele permite a comunicação assíncrona e rápida entre os dispositivos que forem utilizar o protocolo. O projeto que eu desenvolvi, ele é um painel de vaga de estacionamento que atualiza em tempo real ali de acordo com as entradas e as saídas dos veículos. Eu utilizei o Mosquito para conectar esses dois componentes aqui, que é a aplicação, que ela faz a publicação dos eventos de entrada e saída dos veículos, e esse monitor, que ele é justamente para escutar as mensagens que são enviadas ali pela API para atualizar a quantidade de vagas ocupadas. Basicamente, quando eu dou uma saída ou entrada em algum veículo, ele já diz quantas vagas tem disponíveis ali. E mostra se o carro saiu ou se o carro entrou, enfim, as mensagens que eu defini ali. Defini aqui como um total de vagas para 10, só para a gente testar ali daqui a pouco. Falando um pouco da tecnologia, eu utilizei o Python com Flask para fazer a API aqui. Eu utilizei a biblioteca que dá suporte para o MQTT, que é a Parro MQTT. Ela justamente implementa aqui o protocolo. E para comunicação eu utilizei o Docker para abrigar aqui o container do Mosquito. Aqui é o código principal, né? A API Flask, ela está recebendo uma requisição HTTP. Eu estou fazendo direto pelo Postman, não desenvolvi nenhuma interface web para fazer a publicação ali da requisição. Ela publica as mensagens do tipo MQTT aqui, e as mensagens que eu defini elas é uma entrada ou uma saída. Então ela faz a publicação aqui. E o monitor, que é um cliente, ele é um cliente que está escrito no tópico. Essa linha aqui diz que ele está escrito no tópico. Ele vai ouvir essas mensagens ali que eu estou enviando pela aplicação. Quando ele recebe uma mensagem ali, se ela for. Aqui está definindo as mensagens. Então, se ela for uma entrada, ele vai somar uma vaga nas vagas ocupadas. Então, quando eu começo sempre com quantidade 0 e as vagas totais do tipo 10, né? Tipo, quantidade 10. E quando eu dou uma saída, ele, se for maior que 0, ele diminui das vagas ocupadas. Então, tipo, libera uma vaga ali. Esse tipo de padrão aqui que eu desenvolvi, ele é um padrão de publicação e assinatura, e ele basicamente desacopla aqui da API o
meu cliente, né? Então, tipo, eu tenho separado aqui. Eu só digo que ele está assinado naquele tópico e ele vai conseguir ouvir as mensagens ali. Eu vou fazer a demonstração aqui da aplicação funcionando de forma prática, né? Primeiro eu vou iniciar o container dela aqui no Docker. Beleza, iniciou. Agora a gente vai iniciar primeiro a aplicação principal, né? Então a gente vem aqui no AppPI, vou dar um comando aqui, o Python AppPI para iniciar. E depois, beleza, já iniciou, tá rodando aqui no localhost. E depois disso eu vou iniciar o meu painel, que é onde eu vou ter a visualização dos eventos ali, das mensagens de entrada e de saída. Beleza, conectou também. Agora eu vou aqui no Postman e vou dar uma ação de entrada aqui na rota ali da vaga. Beleza, ele acusou que o evento de entrada foi publicado com sucesso, agora a gente vai ver ele acontecer aqui. O carro entrou e tem uma vaga ocupada de 10. Lembra que ele começava com 0, então ocupou uma vaga. Vou dar entrada de mais um. Beleza. 2 vagas ocupadas. Vou dar a saída. O evento de saída também foi publicado com sucesso. E aqui o carro saiu e ocupou uma vaga, desocupou uma vaga no caso. Vai acontecer até ele chegar no limite do estacionamento. Então ele vai dizer que o estacionamento está cheio, que não tem nenhuma vaga disponível. E se eu der mais uma saída aqui, ó, digamos, vou dar uma saída. Ó, não tem mais nenhuma vaga ocupada. Eu vou dar só mais uma saída para a gente testar. Ó, ele diz que o estacionamento já está vazio. Isso aqui então é o funcionamento do painel. Muito obrigado, até a próxima.